Tiago, a situação do Brasil ela é uma situação de tragédia. Essa pandemia ela não mata no Brasil, essa pandemia ela mata no mundo. O Brasil, hoje, é o 25º, 24º país em número de mortes por milhão de habitantes. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, há uma insistência por parte da sociedade, de parte da mídia, de procurar culpados. Então, em 1.500 anos de existência, é a primeira vez que nós nos deparamos com um inimigo tão poderoso quanto o Covid-19. Temos que estar todos juntos, tentando ajudar as autoridades a vencer esse adversário terrível. As mortes que estão acontecendo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ele não é o culpado, nem os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, muito menos o ministro Queiroga, que mal assumiu e já está sendo bombardeado por parte da sociedade. Nós não podemos ter críticas fraticidas, sempre procurando os culpados para tudo que acontece no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina defende veementemente um programa de vacinação em massa no Brasil. E esse programa ele vai acontecer, porque tem muita coisa também a ser comemorada, não ser comemorado, mas a ser enaltecido por parte do governo e por parte do ministro Pazuello, né, que saiu do Ministério sobre pesadíssimas críticas. Por mais que as pessoas digam que existe consenso na literatura em relação ao lockdown, por exemplo, não existe consenso na literatura em relação ao lockdown. Desculpe, mas não existe esse consenso. Não existem estudos que provam que o lockdown tem um efeito melhor do que a proteção dos vulneráveis, o uso de máscaras, o distanciamento social, enfim, medidas de restrição, preservando a liberdade das pessoas. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma obrigação legal, Zé. Nós somos a entidade maior da medicina brasileira. O Conselho Federal de Medicina é a maior entidade reguladora médica do mundo. Não existe no mundo um país que tenha 530 mil médicos registrados numa única entidade médica. Então, a nossa responsabilidade ela é imensa. Quando a Associação Médica Brasileira ou as entidades de sociedades de especialidade elas dão uma opinião sobre um assunto, é uma opinião, é um posicionamento. Mas os médicos não têm que seguir aquilo que eles estão orientando. Posição diferente do Sim. Conselho Federal de Medicina, que quando nós orientamos, quando nós fazemos uma resolução, o médico é obrigado a fazer aquilo que nós determinarmos. E o que nos entristece muito no Brasil é que tem alguns assuntos que são proibidos. Quando nós questionamos alguma coisa, como, por exemplo, será que o lockdown ele tem efeitos melhores do que medidas restritivas, nós somos taxados de bolsonaristas, de negacionistas, de terraplanistas. Então, tem certos assuntos que eles não podem ser proibidos. Nós temos que discutir sem a politização que existe no Brasil, que está trazendo tanto mal. Mas em relação ao tratamento precoce, né, quer dizer, o que nós questionamos aqui é o seguinte: essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na Covid-19 na fase inicial, ela não é verdadeira. Essa argumentação não é verdadeira, porque existem trabalhos que mostram o benefício do uso dessas medicações na fase inicial da doença. E existem outros trabalhos que não mostram nenhum benefício dessas medicações quando utilizadas na fase inicial da doença. Essa é a realidade, essa é a verdade. Qual foi a postura do Conselho Federal de Medicina? Vamos deixar para o médico brasileiro, no caso concreto, junto com o seu paciente, dentro do consultório, definir qual o tipo de tratamento que ele vai estabelecer para o paciente. Nós respeitamos o médico brasileiro não precisa de tutor, o médico brasileiro sabe como tratar Covid, e nós não estamos falando de política, nós estamos falando do médico brasileiro lá na ponta, Tiago, junto ao paciente dentro do consultório. Mas para nós aqui, é muito triste nós estarmos discutindo o chamado tratamento precoce, perdemos tanto tempo com isso, por uma coisa, por medicações que, com todo respeito, falar que ivermectina e que hidroxicloroquina matam, quer dizer, é uma falácia, né, para não falar coisas piores. As prioridades do Conselho Federal de Medicina hoje elas são outras. Essa discussão em relação ao tratamento precoce é uma discussão totalmente politizada e estéril. Ela é estéril. Quem quer fazer tratamento precoce, que faça o tratamento precoce. Quem não quer fazer o tratamento precoce, que não faça o tratamento precoce. Agora, esses ataques, Rodrigo, realmente a gente se coloca acima disso. Ele não nos atinge, eles não nos atingem. Mas porque não é só do Sleeping Giant. Quer dizer, existem outros ataques. Na realidade, nós falamos ataques do Intercept Brasil, não do Sleeping Giant. Mas isso aí faz parte, e quem está aqui no Conselho Federal de Medicina
tem que estar habituado com esse tipo de situação.